Olá, sejam bem-vindos ao Quarto CEAPO. Meu nome é Thiago e vou compartilhar um pouco com vocês sobre o tema agricultura orgânica da Bahia e a importância da Comissão de Produção Orgânica da Bahia. Então, qualquer dúvida, clica aí no chat, se inscreve aí no canal também, passa algumas informações aí para a gente, que a gente vai estar aí ao longo desse momento tirando algumas dúvidas, esclarecendo sobre essa temática, certo? A nossa agenda de trabalho, pessoal, a gente prevê aí falar sobre em 4 tópicos, né? Comissão de produção orgânica, falar um pouco da agricultura orgânica da Bahia, o perfil do consumo orgânico e os desafios e oportunidades da produção orgânica no estado da Bahia, tá bom? Então a gente pensa aí que do ponto 1, a Comissão de Produção Orgânica ela é definida por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, número 13, ela que é de 28 de maio de 2015, e ela tem a finalidade muito específica de auxiliar as ações para o desenvolvimento da produção orgânica, isso integrando aí todos os agentes da rede de produção orgânica, das instituições públicas, privadas e principalmente da participação da sociedade, certo? Para o planejamento e gestão democrática dessas políticas públicas. Então, você que é estudante, eu sei que no evento tem muito estudante, tem muita gente aí que tem muita informação e capacidade para contribuir na Comissão de Produção Orgânica, você já é nosso convidado para participar das nossas reuniões e pensar nessas gestões democráticas das políticas públicas, em potencializar o movimento orgânico em todo o estado da Bahia. A Comissão de Produção Orgânica, ela tem, como a instrução normativa rege, alguns, diria assim, objetivos, né? Algumas atribuições de fato. Né? Então, emitir parecer sobre regulamentos que tratem da produção orgânica, propor aí novos regulamentos que tenham a finalidade de aperfeiçoar toda a legislação, toda a produção orgânica no âmbito nacional e internacional, assessora o sistema brasileiro da avaliação da conformidade e também atua como controle social das OCS, acho que vocês já ouviram falar das organizações de controle social, contribui para a elaboração de bancos de especialistas, técnicos, então vocês que estudantes que vão se formar, equipe técnica que já está no campo atuando, pesquisadores, extensionistas, professores, a Comissão de Produção Orgânica da Bahia, ela tende a aglutinar e organizar esse público justamente para montar esse banco de especialistas para estar apoiando as ações do campo orgânico em nosso estado da Bahia. Então a comissão ainda ela articula e fomenta a criação de fóruns setoriais, fóruns territoriais, para aprimorar justamente a representação dos movimentos sociais que são envolvidos na temática do segmento orgânico, discute e propõe posicionamentos. A gente discutiu esse tempo agora a minuta 110 do mapa e demos algumas contribuições que a gente achou que a Comissão de Produção Orgânica achou pertinente contribuir. Então manifesta-se sobre pedidos de credenciamento, sobre de organismos de avaliação da conformidade, manifesta-se também no momento em que julgar necessário sobre o acompanhamento das OCS. Então a OCS entra com pedido, é cadastrada e em todo momento a CEPORG ela está, diria assim, se manifestando sobre essas OCS. E por último, a gente tem aqui uma das atribuições também da CEPORG é subsidiar a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a CIAPO, a Política Nacional e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Subsidiar também a coordenação de produção orgânica. Hoje, a Virgínia Lira, acho que falou ontem, e a gente também apoia, subsidiando com informações, esse grupo. Colaborar também com ações que visem a divulgação, expansão e fortalecimento da produção orgânica no estado da Bahia. Então, em todas as unidades da federação, existe uma comissão de produção orgânica e aqui no estado da Bahia, ela também se faz presente e atuante ao longo dos últimos anos, certo? Todos os membros que participam da Comissão de Produção Orgânica, eles podem participar, deliberar nas reuniões, propor convocações extraordinárias, examinar todo o material sobre a produção orgânica, sobre o segmento orgânico no estado da Bahia, certo? E principalmente trabalha para o desenvolvimento da produção orgânica no estado, certo? Criamos recentemente o regimento interno da CEPORG,
e ela define assim o dia a dia do funcionamento da instituição. A coordenação hoje da CIPORG, ela é formada, eu estou na coordenação como coordenador. Geralmente a coordenação ela fica a cargo hoje da sociedade civil. Então hoje eu atuo no Instituto Viverde, que é uma organização não governamental, e eu tenho nosso vice-coordenador, nosso colega Leomar Faleta, da CEDITE. E o Ministério da Agricultura, ele fica responsável pela Secretaria Executiva, para dar todos os encaminhamentos das reuniões e deliberações da Comissão de Produção Orgânica. E nós temos duas excelentes profissionais, que é a Vanusa Paiva e a Fátima Nunes, que coordenam toda a pauta e toda a agenda da produção orgânica no estado da Bahia. Então elas contribuem ao longo dos últimos anos com a formação e montagem dessa comissão, com os encaminhamentos necessários também. Então, a Vanusa e a Fátima, elas dão essa importante contribuição. Todos os documentos e materiais que chegam para a Comissão de Produção Orgânica ou no segmento orgânico vai chegar para a Vanusa e Fátima. Então, se você quer participar das reuniões da comissão, tem um contato delas duas aí que você pode entrar em contato. Pode entrar em contato também comigo? Sim, pode. Com a Leomar também pode. Você quer cadastrar sua OCS, verificar quais são os procedimentos, quer criar um OPAC, quer se certificar. Então, aqui no estado da Bahia, na Superintendência Federal de Agricultura, no MAPA, a Vanusa e a Fátima são responsáveis por essa agenda. E aqui tem algumas fotos das nossas reuniões. Essa reunião aí foi uma reunião de assembleia. As reuniões geralmente acontecem na Superintendência Federal de Agricultura em Salvador, na Bahia, né, aqui ali no Largo dos Aflitos. E geralmente são 4 a 6 reuniões anuais que essa comissão se reúne para tratar da agenda e da pauta do momento, né? Além disso, a CIPORG também ela participa de encontros, oficinas, capacitações, formações, momentos de instrução, diria assim, e de monitoramento das feiras orgânicas ou feiras que estão trabalhando em prol do segmento orgânico, os consumidores, enfim, produtores. E a Comissão de Produção Orgânica da Bahia tem atuado em todas essas frentes. Aqui tem uma foto de um seminário, que foi o Seminário de Produção Orgânica em 2018, que aconteceu ali na sede da SDR, ali em Itapuã. Nessa foto da esquerda, a parte de baixo, tem o Rogério Dias, a Vanusa, a Fátima, a Virgínia e a Sandra. Então, o Rogério Dias, que é o presidente hoje do Instituto Brasil Orgânico, que foi um dos grandes profissionais aí, enquanto MAPA, que coordenou toda a parte de legislação que a gente tem hoje da produção orgânica. A Vanusa e a Fátima do MAPA. A Virgínia Lida, que conversou com vocês ontem, ela é coordenadora hoje da Comissão de Produção Orgânica, nível federal do Ministério. E a Sandra, ela é responsável pelas comissões de produção orgânica aqui no Nordeste. Então, ela que tem feito essa agenda. Então, desde 2018, a gente tem trabalhado junto, tem construído aí. Esse aqui foi o Seminário de Produção Orgânica que aconteceu em 2019. Esse aqui já no auditório do SEBRAE, ali no Largo dos Aflitos, Avenida 2 de Julho. Então, foi um evento muito bom, muitos profissionais envolvidos, foram mais de 300 inscrições no evento. Tivemos aí um grupo bastante interessante discutindo, de fato, o segmento orgânico no estado. E aqui são as instituições, né? As instituições hoje que fazem parte da Comissão de Produção Orgânica da Bahia nessa gestão 2020 e 2021. Então a gente tem Governo do Estado da Bahia, CA, Baiaté, Instituto Federal Baiano, Guanambi, aí com a professora Felizarda, que é responsável pelo 4º CEAP. Parabéns, Felizarda, pelo evento, e tem atuado de forma bem proativa para o fortalecimento da Comissão de Produção Orgânica e para o segmento orgânico no estado da Bahia, o FRB, o EFS, UFBA, como as instituições de ensino, a DAB, Secretaria de Agricultura de Camaçari, Mata de São João, Banco do Nordeste, Embrapa, CEPLAC, INCRA, MAPA, e a gente também tem o SEBRAE, grande parceiro, atuando aí nos resultados que a gente tem mais concretos sobre a produção orgânica, Senar, o Instituto Viverde, que eu faço parte, que hoje é a cadeira que coordena a Comissão de Produção Orgânica, a Rede Povos da Mata, que é a única OPAC que a gente tem aqui na Bahia, CEALNOS, CEDITEC, ABRUCA,
E a gente tem algumas associações que não tinham logomarca, acabei não colocando, mas tem mais algumas 6 ou 7 associações de produtores, OCS, que fazem parte também da Comissão de Produção Orgânica da Bahia, tá bom? Como é que faz, Thiago, para se inscrever? Então, a cada 2 anos tem uma eleição e aí os nomes são encaminhados, geralmente é paritário, né? Então, se tiverem 10 instituições do setor governamental, teremos 10 não governamentais. Funciona assim, a coordenação sempre fica a cargo de uma instituição não governamental e a Secretaria Executiva, geralmente o MAPA, fica incumbido dessa responsabilidade de dar os encaminhamentos das reuniões. Pessoal, passando aqui, eu já estou passando já para a parte mais de produção orgânica específica, né? E algumas informações que a gente tem que ter. A gente tem aqui o mercado mundial de orgânicos, para vocês terem ideia, movimentou em 2017 um volume de 97 bilhões de dólares. Isso, Estados Unidos, Alemanha, França e China, eles estão à frente, carregando aí esse número lá para frente. São dados do mapa do FOAN que a gente retirou agora tempos atrás, mas vocês observam que o mercado é um mercado bastante expressivo, o mercado de produção orgânica mundial. Aqui na América Latina, o Brasil é o líder do mercado orgânico, certo? Agora, em relação à extensão de terra destinada à agricultura orgânica, o Brasil está em terceiro, certo? Terceiro lugar, a Argentina está em primeiro e o Uruguai em segundo. E o Brasil está em 12º lugar no mundo em relação ao mercado orgânico como um todo. Então, vocês observem que a representatividade que o Brasil tem no segmento orgânico, e a gente pode ampliar ainda mais. A gente pode ampliar ainda mais esses quantitativos. Em 2018, o faturamento brasileiro foi de 4 bilhões de reais. Então, o mercado brasileiro de orgânicos em 2018 prestou faturamento de 4 bilhões de reais, 20% a mais que em 2017. Então, esse é um dado também que demonstra a expressividade do mercado brasileiro no segmento orgânico. Aí aqui, pessoal, já fazendo um recorte para o estado da Bahia, a gente tem que o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, né? Então era um momento que eu queria compartilhar com vocês alguns números focados aqui do nosso estado. Então a gente tem esse cadastro nacional que ele é atualizado mensalmente. Eu estou aqui com dados de 30 de junho de 2020. Então, mas se você quiser olhar algumas informações outras, você pode vir aqui no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, só clicar lá no site mudou agora, né? É www.gov.br/agricultura, ou você escreve direto lá no Google Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Para vocês terem ideia, esse cadastro foi publicado atualizado, desculpa, em 1º de julho de 2020. Então é a nova tabela dos agricultores que estão atualmente certificados aqui no Brasil. Deixei o link aqui também na descrição aqui, deixei aqui para vocês poderem acessar, certo? E esse cadastro nacional, agora com validade até 30 de junho de 2020, ele tinha 13 certificadoras cadastradas no Ministério da Agricultura aqui para o Brasil, 27 OPACs, que são organismos participativos de avaliação da conformidade orgânica, e que na Bahia nós temos um OPAC, que é a Rede de Agroecologia Povos da Mata. Então, o quadro hoje de organismos certificadores disponíveis no Brasil e no nosso estado pelo segmento de OPAC, nós temos 13 certificadores no Brasil, 27 OPACs no Brasil. Na Bahia, a gente tem a OPAC Rede Povos da Mata, que é a delimitação que cada OPAC atue no seu estado. Então, a gente tem esses dados iniciais para o estado da Bahia. Tiago, o que é que a gente pode melhorar, o que é que pode ampliar? Sim, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre desafios e oportunidades, mas já fica aí essas informações para vocês já terem uma ideia do segmento orgânico, quem são as instituições que hoje atuam no segmento orgânico e fazem a promoção desse mundo orgânico. Já falei aqui para vocês do Cadastro Nacional, que está no site da Agricultura, do Governo do Estado, do Governo Federal, desculpe, o link está aqui embaixo. E aí, pessoal, dado importante do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então,
Aqui eu fiz um print aqui do número de produtores orgânicos que são certificados por certificadora. Então existem três modalidades, certo? A certificação por auditoria, que é por alguma certificadora, e nós temos 13 no Brasil. Certificação participativa, que é a certificação no estado da Bahia, a OPAC Rede Povos da Mata é a única credenciada pelo MAPA para realizar esse tipo de certificação. E nós temos também o cadastro das OCS, que é o cadastro dos organismos de controle social. E esse cadastro permite que o agricultor faz no Ministério da Agricultura e permite que o agricultor, aquele grupo de agricultores, façam a venda direta, a comercialização direta, ou seja, do agricultor para o consumidor, na feira livre, ou no seu mini estabelecimento, no seu estabelecimento, na sua propriedade. Então, essas três modalidades de certificação, elas são possíveis. E aí, para o estado da Bahia, nós temos 335 agricultores, produtores orgânicos, 335 produtores orgânicos. Então, eu fiz aqui a listagem, nós temos 6 certificadoras que até 30 de junho de 2020 tinham esses produtores certificados. Então, a gente tem aqui IBD Certificações, Ecocert, o Instituto WIMA, o Instituto Chão Vivo e a Agricontrol. Então, cada um deles tem um número, o IBD e o Ecocert lideram aí com um número maior de produtores certificados, o IBD com 242 e a Ecocert com 81 produtores certificados, só aqui no estado da Bahia, tá bom, pessoal? Quando a gente passa aqui para... Deve estar muito pequeno aí para vocês, está pequeno para mim e pior para vocês aí, né? Desculpa. Mas o número de produtores orgânicos por OCS, que são os organismos de controle social. Nós temos aqui 15 OCS cadastradas na Bahia. E esse número a gente precisa melhorar e ampliar muito, certo? Aqui nós temos território da Bacia do Jacuípe, tem 7 produtores, Litoral Sul, região metropolitana de Salvador, Piemonte, de Diamantina, norte de Pirati, Portal do Sertão e Sertão de São Francisco. Então nós temos esses territórios que hoje estão contemplados com algum organismo de controle social, com alguma associação que está credenciada ao MAPA para comercializar produtos orgânicos de forma de venda direta. Então são no total 140 produtores no estado da Bahia credenciados por OCS. Aí o nosso apelo, o nosso trabalho na Comissão de Produção Orgânica é justamente para ampliar esse número de produtores por OCS, que a maioria deles acabam comercializando o escoamento via feiras livres, né, feiras orgânicas, a venda direta do agricultor para o consumidor. E a gente tem um outro número aí, que são o número de produtores orgânicos cadastrados por OPAC. Então, como eu falei, no estado da Bahia nós temos só a OPAC Rede Povos da Mata, que é o quê? Um organismo participativo de avaliação da conformidade, é um sistema participativo de garantia, e a Rede Povos da Mata tem hoje, tinha até 30 de junho, né, que isso é validade de 30 de junho, 342 agricultores certificados, certo? Então, esses 342 agricultores certificados estão distribuídos aqui no Baixo Sul, a maior quantidade aqui tem região de Irecê, Litoral Sul com 113 agricultores, Baixo Sul com 96, Chapada Diamantina com 2, região de Irecê com 89 agricultores certificados, Médio Rio de Contas 13, Vale do Jiquiriçá 8, Sertão Produtivo 1, Recôncavo 4, região metropolitana de Salvador 2. Então esse é o número de agricultores que hoje são certificados pela OPAC Rede Povos da Mata. Então tem feito um excelente trabalho. Eu peguei um dado, foi até publicado, em 2016, se eu não me engano, eram 316 agricultores certificados. A OPAC Rede Povos da Mata foi credenciada, foi acreditada pelo MAPA em agosto de 2016. E hoje, a gente vai ter aqui a próxima lâmina, a gente tem no total 817 agricultores certificados na Bahia. Então, a gente tem aqui 342 por OPAC, Rede Povos da Mata, a gente tem uma. Certificadora tem 6 que estão aí com
com projetos em andamento. Então, nós temos 335 produtores certificados por certificadora, por auditoria. Nós temos 15 OCS, que são tipo associações, enfim, grupos que se reuniram e que têm 140 produtores orgânicos acreditados. E aí, no final, no total, nós temos no estado da Bahia 817 agricultores orgânicos certificados. Isso, pessoal, a gente tirou esse dado do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, com validade até 30 de junho. Eu mostrei na estante que já está no ar, já está no site. A planilha nova, que está validade até 31 de julho. Aí no próximo mês eles vão sempre no dia 1 atualizando essa planilha, tá bom? Mas isso, e aí eu passo para o próximo slide, se a gente considerar que no estado da Bahia a gente tem pelo menos aí 600 mil agricultores familiares, eu estou falando nem todo o recorte total, né? Só familiares, nós só temos o quê? 817 agricultores certificados. Isso representa o quê? Nem 0,2% do potencial de agricultores familiares que nós temos no estado da Bahia e que tem o potencial de se certificar. Lógico, nem todo mundo, alguns trabalham de outra metodologia, mas aí eu tenho certeza, pelo que eu tenho caminhado nos territórios do estado, que a gente tem aí um público muito grande que está aí, diria assim, apto a avançar para o processo de acreditação orgânica, o processo de certificação, seja por qualquer uma das modalidades, por auditoria, por certificação participativa com a PAC Rede Povos da Mata aqui no estado, ou cadastrar a sua OCS para comercialização venda direta. Então, acho que é um desafio. Então, você que é estudante, você que está participando aqui, que está entendendo qual é o nosso desafio, eu diria que é esse. Se eu fosse simplificar aqui o desafio do segmento de produção orgânica no estado da Bahia, é justamente formalizar muitos agricultores hoje que produzem e atendem toda a legislação orgânica, atende todo o procedimento de produzir de forma orgânica, se acreditar, cadastrando o seu OCS inicialmente, depois o PAC, enfim. É isso que a gente tem que buscar e avançar. Pessoal, eu já estou avançando aqui para mais uma parte. Às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Tiago, em relação a como é que eu sei, como é que eu identifico se o produto é orgânico, se não é orgânico. E aí eu já falo objetivamente, tem o selo, certo? Então a gente tem aqui do lado esquerdo da minha tela aqui, você tem aqui o produto orgânico, e embaixo você tem sistema participativo ou certificação por auditoria, nas cores verde, preto e cinza, né? Então a pessoa pode colocar no seu produto esse selo, que é o selo oficial do Ministério da Agricultura, o selo do Brasil, Produto Orgânico Brasil, nessas três cores, e aí ela pode identificar ainda se for sistema participativo, aqui na Bahia, Rede Povos da Mata, ou se for por auditoria, tem algumas 6, pelo menos das 13 que temos no Brasil, 6 já estão com projetos aqui de certificação. E do outro lado são as cores que não são as cores adequadas e corretas para se utilizar no selo. Tem ainda, pessoal, isso aqui foi uma feira em Arraial da Ajuda, extremo sul do Bahia, que eu visitei tem um tempo atrás, por um ou 2 anos, eu acho. E eu queria mostrar para vocês, Thiago, como é que eu faço para identificar na feira livre aquele agricultor que às vezes não botou o produto, não botou o selo, não tem o selo. Opa, ele tem que colocar na barraquinha dele esse certificado que vocês estão vendo aí, entendeu? Deixa o certificado, no fundo do certificado tem os produtos que esse agricultor ele pode comercializar, tem o nome desse agricultor, tem, no caso aqui foi a Rede Povos da Mata que passou esse certificado, né, que ele é cadastrado pelo PAC, mas se fosse para venda direta, ele também teria um documento, um certificado ali para que as pessoas observassem que tinha um documento do Ministério da Agricultura, que é uma declaração dele que está em conformidade e pode comercializar a venda de forma venda direta, né, do produtor para o consumidor. Pessoal, eu vou passar aqui para essa parte agora final, que ele fala um pouco do perfil do consumo orgânico, e foi uma pesquisa muito interessante que eu estudei um pouco, da Organis, uma instituição que tem dado uma contribuição significativa aí à produção, ao segmento orgânico no Brasil, e ele converge um pouco com essas informações que a gente passou a partir da nossa discussão agora, né?
então do número de agricultores familiares, do número de agricultores orgânicos que a gente tem certificados aqui no estado da Bahia, em quais modalidades, enfim. E aqui a gente acaba tendo um pouco do perfil desse consumo, né, desse consumo orgânico. E aí foi uma pesquisa realizada, isso em 2019, entre maio e junho de 2019, foram 1.000 pessoas entrevistadas, certo, com mais de 18 anos, e eles fizeram essa pesquisa, e eu vou mostrar para vocês alguns dados que acabam nos ajudando, talvez, ou nos dando norte, tendências, de como está o segmento orgânico aqui no nosso estado. Aqui em Salvador, aqui no Brasil, a pesquisa pegou a cada região, e no Nordeste foram os municípios de Salvador, Recife e Fortaleza que foram contemplados nessa pesquisa, nessa amostra, né, que eles fizeram da pesquisa. Para vocês terem ideia, o consumo de produtos orgânicos, então, consumiu produtos orgânicos nos últimos 30 dias, olha o Nordeste como está, 20% dos entrevistados consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias. Então é um número significativo, mas ainda que em relação aos outros, né, 14 Norte, 17 Centro-Oeste, 19 Nordeste, Sudeste, 23% o Sul e o Nordeste fica ali em segundo lugar com 20%. Aí ele perguntou ainda, entre os que consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias, o que é que se consumiu mais? Então a gente tem aqui outro indicativo, frutas, verduras e o alface. Estão aqui na pesquisa de 2019 como os produtos orgânicos mais consumidos pelos consumidores nos últimos 30 dias. Então a gente já tem aí, depois vem o que? Legumes, tomate e hortaliças, já na parte mais inferior. Motivos para consumir orgânico. E aí outro dado que eu só vou mostrar a tendência, né? A saúde. A saúde está em primeiro lugar. Então as pessoas estão buscando a agenda da alimentação saudável, as pessoas estão se preocupando com sua saúde, diminuindo essa questão de remédios, preocupado com os agrotóxicos. Então existe aí essa necessidade ou esse entusiasmo dessas pessoas em buscar um alimento orgânico, em primeiro lugar, pela questão da saúde, lá disparado com 84%. E aí é um outro número que interessa muita gente. Foi perguntado também, entre os que consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias, quais são os locais preferidos? Com quase 90% as feiras livres. Entendeu? Então aqui é um outro dado que demonstra para a gente que a gente tem aí um grande potencial nas feiras livres para comercializar os produtos orgânicos. Aí a turma da agricultura familiar, que está nos ouvindo, os pequenos e microempresários, vamos potencializar as feiras livres, vamos movimentar as feiras orgânicas em cada território, em cada município do estado da Bahia. E segundo lugar aqui são os supermercados, com 60%, colocaram que ainda preferem também adquirir isso no supermercado. Mas me chamou muita atenção essa questão das feiras livres. Outra informação importante foi a forma através das quais reconhecem produtos orgânicos. E muitos colocaram com 70% as embalagens. Então aí a questão do cuidado, do manuseio, da rotulagem desses produtos orgânicos com a embalagem, né? E muitos reconhecem os produtos orgânicos pela embalagem desse produto orgânico. Então a questão de observar o selo, observar os certificados, isso é muito importante para você ali já ter uma informação se aquele produto é ou não certificado. E aí, motivos pelos quais não consome orgânicos. E aí também eu sempre ouço isso, eu participei de uma live esses dias, falei, Thiago, por que o produto orgânico ele é mais caro, né? E aqui isso representa muito esses resultados aqui, que as pessoas, em sua maioria, não estão consumindo produto orgânico porque consideram o preço elevado. E, segundo lugar, dificuldade de encontrar os produtos. E, por último, a falta de costume. Então, observem que em 2017, o preço era em primeiro lugar, mas em segundo lugar tinha falta de lugares próximos, falta de conhecimento e falta de confiança. Permanece em dois anos de pesquisa, 3 anos de pesquisa, essa questão do preço como um dos motivos pelos quais as pessoas
não consomem alimentos orgânicos. É uma questão aí de a gente trabalhar um pouco mais a questão da consciência, da sensibilização, das externalidades negativas que a gente tem em um cultivo convencional, contaminando solo, água, ar, enfim, outros desdobramentos negativos que a conta fica para o meio ambiente e a conta fica no final para a saúde nossa, que a gente está se alimentando de um produto não orgânico. Então, é necessário trabalhar essas questões mais de conscientização, de sensibilização, de educação e do própria qualidade do produto orgânico na mesa do brasileiro. E motivos pelos quais não consomem produtos orgânicos. Entre os que não compraram produtos orgânicos. A primeira foram entre os que consomem. O segundo, entre os que não compraram produtos orgânicos. E o preço, de novo, aparece em primeiro lugar, com mais de 40% aqui das pessoas que não compraram por conta do preço. Acham o preço um pouco elevado. Mas esse é um outro desafio que a gente tem que trabalhar nesse sentido que eu falei para vocês, né? Outra pergunta, disposição em aumentar o consumo de produtos orgânicos? Olha aí, quase 67% fala que está muito disposto ou disposto em ampliar o número de consumos de produto orgânico. E aí, por fim, pessoal, já estou acabando, meu tempo está estourado aqui, mas eu queria deixar só essas duas últimas lâminas para vocês. Escreve no chat, faz a pergunta que a gente vai estar aqui depois aí conversando com você. Quais são os desafios que a gente vê? Eu botei 10 pontos, 10 desafios aqui, eu vou falar de forma bem rápida. Desafio 1, estimular a certificação dos mais de 600 mil agricultores familiares que a gente tem na Bahia. Desses 600 mil, pelo menos 100 mil, eles estão sendo atendidos por políticas públicas do Estado. O governo do Estado da Bahia, por meio da SDR, né? Um grande abraço ao Josias, secretário. E aí ele tem duas instituições, que é a CAR e a Bahiaté. A CAR, grande abraço para o Wilson Dias, diretor-presidente, e minha amiga Célia Watanabe, também, que tem conduzido a Bahiaté, certo? Geandro aí na chefia de gabinete na SDR, e nós temos aí o Estado da Bahia, por políticas públicas do governador, atendido pelo menos esses 100 mil agricultores, e todas essas chamadas públicas são com foco na transição agroecológica, são focadas na agroecologia, na produção orgânica. Então a gente já tem pelo menos esse público aí para certificar, que já está pelo menos nos últimos 6 anos, 8 anos, eles estão sendo trabalhados com a equipe técnica em uma perspectiva orgânica. Opa, por que a gente acaba não formalizando esse grupo, fazendo aditivo nesses contratos de até, fazendo novos projetos especiais com outras instituições, que está faltando direito, está faltando pouco para certificar esse grupo dentro do que eu tenho caminhado um pouco na Bahia. Um segundo desafio é o desenvolvimento de sistemas, de aplicativos. Às vezes a gente chega numa feira livre, você não sabe onde é a feira livre, por exemplo, na cidade que você chegou. Então já precisa, se tivesse um aplicativo que você pudesse clicar, onde é que eu estou na cidade de Salvador, onde é que tem uma feira livre, que dia essa feira funciona, tem um contato. Então a gente precisa desenvolver sistemas e aplicativos para linkar consumidor com o produtor. A gente tem aí os famosos como o iFood, os deliveries e outros aplicativos e ferramentas, mas a gente pode construir aí esse aplicativo específico para o segmento orgânico, para que fazer esse link produtor-consumidor, facilitar as comercializações e outras atividades mais que a gente pode fazer. A gente precisa avançar em tecnologia no segmento orgânico. O terceiro ponto é ampliar o quantitativo de técnicos especializados, certo? Então a gente precisa ainda viabilizar processos de capacitação, formação em produção orgânica. Está previsto aí, eu não posso falar agora, mas tem se trabalhado na CEPORG um curso de mestrado, de doutoramento em produção orgânica específico. Então tem algumas instituições parceiras, a gente tem de amadurecer isso agora em 2021. O ponto 4, ele fala em estimular a formalização do cadastro de OCS na Bahia. É justamente aquilo que eu falei no ponto 1, na verdade, né? Então, a gente tem muitos agricultores que já produzem como orgânicos, são agroecológicos, mas ainda não estão certificados. E precisa de pouca coisa para você certificar esse grupo, para você dar um encaminhamento de OCS inicial para venda direta. Depois eles podem fazer um link aí com a OPAC, Rede Povos da Mata, ou criar uma outra OPAC certificadora. Então precisa, e é o nosso trabalho, desafio, estimular a criação de cada associação, de cada comunidade, de cada cidade, de cada território, está assim, formalizando esse grupo de agricultores
que estão trabalhando e podem se credenciar junto ao mapa. O ponto 5, ele fala em ampliar o número de OPACs na Bahia. A gente só tem um OPAC, Rede Povos da Mata. Eu tenho necessidade, eu tenho conversado com um grande abraço para o Thiago Tombini, que é o presidente hoje da OPAC Rede Povos da Mata, a Tatiane Botelho, que conduziu esse trabalho até um pouco atrás. Hoje aqui no sul da Bahia tem as estações, os circuitos curtos, enfim, uma série de atividades sendo desenvolvidas. Mas a gente precisa sim ampliar o número de OPAC aqui no estado da Bahia, certo? Então é outro desafio. E por último, pessoal, a gente tem aqui o ponto 6, que é fortalecer uma rede de comercialização de produtos orgânicos no Nordeste. Aí no outro slide eu vou falar um pouco mais de um evento que vai acontecer o ano que vem. Então a gente precisa estar... o pessoal me liga, Thiago, eu preciso de X toneladas disso, X toneladas daquilo, o pessoal de outros estados nos ligando para a gente fazer uma troca, enfim, fazer negociação, fazer comercialização. E eu tenho passado alguns contatos para dar esses escoamentos de produção e fazer esses negócios. Ponto 7, a gente fala aqui em ampliar a diversidade de segmentos e setores institucionais na CEPORG. Então, a gente hoje sente falta da turma da gastronomia, da nutrição na CEPORG. A gente tem uma equipe técnica, como vocês viram lá, as instituições que fazem parte da CEPORG Bahia, mas eu diria assim que falta ainda ampliar esses setores, né, dentro da CEPORG Bahia. Então, trazer outras faixas etárias, adolescentes, todos os estudantes, vocês que estão aí, que têm uma associação, que vocês têm uma cooperativa, vocês têm um grupo, um grêmio estudantil, eu não sei como funciona, é importante participar desse segmento, é importante participar das reuniões da CEPORG, né? A gente vai tentar fazer reunião de videoconferência logo depois dessa pandemia, acredito, mas está envolvido, essa energia é necessária, esse oxigênio é necessário para a gente ter novas ideias para melhorar e fortalecer o segmento orgânico aqui no nosso estado. Tem aí o primeiro Congresso Nordestino de Produção Orgânica, que eu vou falar no outro slide. Ponto 9, a gente tem que realizar um catálogo das feiras orgânicas e agroecológicas e dos empreendimentos que comercializam de forma orgânica na Bahia. Então a gente não tem hoje, pessoal, Thiago, eu estou no território A, território B, a gente tem, onde é que tem uma feira, que dia é feira orgânica, onde é que eu procuro isso, tem um produtor X, já me pediram várias relações e listas, e aí, opa, se a turma está me pedindo muita coisa, é porque a gente não tem. Se a gente não tem, isso é um desafio, é uma oportunidade para a gente resolver, é um sistema, um aplicativo, é uma relação grande. A turma do Wellington, da SUAF também, tem uma grande contribuição com essa parte de comercialização no estado, tem nos contribuído bastante em relação a essas informações, mas de fato a gente precisa ter aí essas feiras orgânicas, feiras livres, a gente tem que ter um catálogo online, digital, enfim, é um desafio nosso. E por último, pessoal, investir em comunicação. Então, alimento orgânico é bom, alimento saudável, marketing, publicidade do produto orgânico. Então, a comissão ela pode e ela tende a caminhar nesse sentido também. Como eu falei para vocês, e aí eu agradeço a participação aqui no nosso trabalho de hoje. E a gente tem aqui o primeiro congresso que vai acontecer o ano que vem, o primeiro congresso nordestino de produção orgânica. Faço o convite a todos vocês que estão aqui nesse momento aqui no quarto CEAPO. Eu sei que o evento está estourado, mais de 1.400 inscritos, parabéns. E de 24 a 28 de maio de 2021 vai acontecer o primeiro congresso nordestino de produção orgânica. Então, uma articulação muito grande e boa que a gente está fazendo com outras CEPORGs, com outros estados. Vem gente aí do Brasil todo e a gente está vendo alguns nomes também fora do país para contribuir com o segmento orgânico no Nordeste brasileiro. Então, segue a gente aí no Instagram, @CNPorg2021, tem os contatos, tem o e-mail aí para se você tiver alguma dúvida. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado por esse momento aqui, espero ter contribuído e compartilhado um pouco com algumas informações sobre a agricultura orgânica na Bahia e a importância da Comissão de Produção Orgânica em nosso estado. Tem aí os nossos contatos e tenham um bom evento.